Fala, turma, nós estamos aqui hoje novamente no Pode Despertar, aquele podcast que vai te levar a informações, reflexões, para que a gente consiga sair da onde que a gente está com esse pensamento tão superficial e para um pensamento um pouco mais profundo acerca de vários temas importantes para a sociedade. E hoje, novamente, Matheus Biancardini, presidente da Sejuve, né, aqui em Minas Gerais, que é o Conselho Estadual da Juventude do Governo de Minas Fale Gerais. com Isso você. aí. Você sabe muito mais A do gente que já tem eu. a prática. Exatamente. E com Gabriel Mendes, ele é consultor educacional, possui mais de 15 anos de experiência em educação pública como professor, analista de gestão educacional, coordenador pedagógico do Guardiões da Infância e da Juventude. Muito obrigado, Gabi. Eu que agradeço, Danilo. Tudo bem, Matheus? Obrigado pelo convite. Satisfação enorme estar aqui. Vamos que vamos, tem muita coisa boa para falar, porque com a sua experiência em educação, e a gente, eu e o Matheus tivemos a possibilidade de fazer um podcast e E pra mim tá sendo até um prazer entrevistar o Gabriel, porque eu sou fã do Gabriel, já acompanho o trabalho dele até por redes sociais, né? E acho que essa conversa vai ser excelente, porque acho que a raiz de qualquer país, do futuro de qualquer país, está dentro da educação. Exatamente. Com toda certeza. Sai da sala de aula, né? E o nosso primeiro episódio do Pode Despertar, educação, foi bem tocado aqui. Então, acho que a gente vai falar sobre educação sempre, praticamente, né? Ô, Gabi, eu quero começar, assim, com aquela. Paulo Freire. Eu sabia que essa ia Paulo Freire, né? Assim, enfim. Sempre rende muito esse papo. Quando fala-se de educação no Brasil, fala-se em Paulo Freire. Então, críticas, controvérsias, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Fica à vontade. Eu não sei sobre Paulo Freire, eu quero saber. Tá certo. Bom, eu imaginei que viria alguma pergunta desse tipo, porque já tive alguns problemas com alguns militantes a respeito da minha opinião, a respeito do que eu falo sobre Paulo Freire, porque ele é quase que uma vaca sagrada. Você não pode criticar, não pode contestar. Foi, inclusive, nomeado pela então presidente Dilma o patrono da educação brasileira. Inclusive muitos dizem que foi uma nomeação justa, né? Já que pelo estrago que está sendo feito na educação do país, nada mais justo do que seja ele o patrono da educação. Mas a gente precisa falar de uma maneira construtiva, com argumentos, porque a gente não está aqui falando aos quatro ventos qualquer tipo de coisa que a gente não sabe, não. Existe um motivo para a crítica. E eu posso falar muito bem disso, porque você percebe hoje que numa época que nós temos aí praticamente um monopólio da formação de professores por parte do Estado, que não existe muito contraponto na grade curricular dos cursos de pedagogia e de licenciatura, alguns fatores que são importantes, mas que acabam sendo não priorizados, porque hoje, nesses cursos de pedagogia e licenciatura, se fala muito da formação política que o professor deve oferecer para o aluno. E aí é que entra a minha principal crítica, né? O caráter político da obra do Paulo Freire. Porque se você pega as suas principais obras, ele fala muito mais da importância da difusão de um pensamento político do que questões pedagógicas. Se você pegar lá, por exemplo, a pedagogia da autonomia, vamos pegar primeiro a pedagogia do oprimido, que é a obra-prima dele. Falam que é um livro de pedagogia, mas se você for ver, não tem... Perdão, só me fala de novo o nome. Pedagogia da autonomia. Não, desculpa. Pedagogia do oprimido. Exatamente. Esse, né, essa é a obra-prima dele, Pedagogia do Oprimido. Essa é a obra-prima. Mas aí tem a pedagogia da autonomia também, que eu vou falar mais adiante. Na pedagogia do oprimido, ele pretende falar de pedagogia, mas aí você vai ver que não é citado nenhum grande pedagogo. Mas aí você vai ver quantas vezes são citados teóricos e revolucionários comunistas, como, por exemplo, Che Guevara, Fidel, Lenin, Mao Tse-tung, eles são citados dezenas de vezes. Uhum. E tem um método aí, porque eu até peço atenção assim, para uma citação dele,
que é: chame-se a este pensar certo de consciência revolucionária ou de consciência de classe. É indispensável a revolução, que não se faz sem ele. Ou seja, ele fala que pensar de maneira revolucionária é o modo certo de pensar. Então, para ele, o grande objetivo é o caráter político da pedagogia e da educação. Então, a gente percebe a intenção dele logo de cara. E aí, na pedagogia da autonomia, ele fala textualmente que órgãos de classe deveriam priorizar o empenho de formação permanente dos quadros do magistério como tarefa altamente política. Ou seja... Tarefa política? Exatamente. A intenção do Paulo Freire é, o tempo todo, militar. Não é pensar numa pedagogia mais eficiente, numa inovação. Didática. Exatamente. No ensino voltado para o futuro. É uma coisa ali para... focado no aluno, né? Exatamente. Não é focado no aluno, é focado no Estado. Sim, sim. E a única preocupação dentro da obra dele, né, se é que a gente pode chamar dessa forma, que ele tem na área pedagógica é na parte de alfabetização de adultos, que aí existe um histórico, tem uma experiência no Rio Grande do Norte que é amplamente difundida, mas ainda assim com resultados bem controversos, né? Então, na parte pedagógica, de fato, a única coisa que ele realmente tem alguma produção, digamos assim, é na alfabetização de adultos. Mas ainda com assim... resultado, né? Com algum tipo de resultado prático, assim, mensurado? Pois é, existem algumas publicações que falam dos resultados que tiveram, mas nesse caso específico, ainda assim, esses resultados são controversos. Agora, um dado que, para mim, soa mais confiável foi quando, em 1975, a equipe do Paulo Freire foi convidada a trabalhar num programa de alfabetização da Guiné-Bissau. Que é um país africano de língua portuguesa e que eles que tinham uma alta taxa de analfabetismo entre os adultos. E aí, alguns estudos que foram feitos na época, inclusive com documentos do Ministério da Educação do país, mostram que depois de vários anos, os resultados dele foram praticamente nulos. Né? E isso se dá muito porque estava muito claro que os professores, que eles chamavam de animadores, estavam muito mais preocupados com a difusão de pensamento político do que necessariamente de um aprendizado, né? De fato, exatamente. Caramba, então você vê que a raiz toda de Paulo Freire é uma raiz muito mais política do que educacional na prática. Com certeza. A gente não pode levar em consideração... Aliás, a gente tem que levar em consideração essa questão, visto que quando você pensa na educação brasileira, você percebe claramente que isso já está na formação de professores, né? Na grande maioria das universidades, especialmente as públicas, a grade curricular e a produção, a bibliografia, tudo isso está referenciado com Paulo Freire, sendo que não existe muita coisa dele relacionada à instrução, à didática, nada disso. Quando isso, pelo menos, a meu ver, e na visão de qualquer pessoa de bom senso, deveria ser a prioridade num curso de pedagogia. Claro, didática. Com certeza, você sim. consegue ensinar, você consegue, né, ser um bom professor, porque tem aquele professor que é bom, que dá vontade de você ficar na aula, e tem aquele professor que dá vontade de você sumir da aula e não ir para a escola. Isso existe. Como tem bons profissionais em todos os lugares. Agora me espanta, porque eu realmente não sou um conhecedor, nunca li as obras. Essa base muito teórica, pouco prática. E eu queria até te fazer uma outra. Paulo Freire, ele é de que ano? Quando que ele morreu? Como que foi isso? Eu não me lembro exatamente da data de nascimento e de falecimento. Eu sei que foi no final da década de 90, se eu não me engano, em 1997, que ele faleceu. Pouco antes disso, a partir de 1989, ele foi secretário municipal de educação em São Paulo, quando a prefeita era Luísa Erundina. Ele ficou lá durante 2 anos e ele fez um trabalho que culminou naquilo que a gente chama hoje de progressão automática. O que é? Quando não existe bomba, basicamente,
né? A gente percebe que os alunos, eles são aprovados. Ele não é reprovado, ele é aprovado para diminuir o número de alunos, de certo modo. E melhorar o IDEB ali, melhorar algum indicador. Isso, a grande preocupação é essa. É lógico que tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração e que devem ser uma preocupação de agentes públicos que trabalham com educação, como, por exemplo, que a evasão escolar ela pode ser extremamente prejudicial para o aluno, a possibilidade de alunos evadidos entrarem para o crime é maior e tal, mas não é simplesmente passando ele de ano que a gente vai ter uma solução definitiva. Pelo contrário, até piora. Tanto é que você tem aí diversos problemas no ensino médio, quando você tem ali o que se chama de peer effect, que os alunos atrasados acabam prejudicando aqueles que estão avançados e o ensino acaba sendo nivelado por baixo. Então, a gente tem aí esses problemas e eu só citei um, que é fruto daquilo desse que Paulo... pensamento. Exatamente. E eu sou uma pessoa até que me considero da vertente liberal, da vertente do liberalismo clássico, mas eu sempre gosto de ler várias obras de vários conhecimentos diferentes. E dentro do tema da educação, eu cheguei a ler muito pouco Paulo Freire, mas eu li uma obra de um autor completamente, de uma visão bem diferente, que era do Murray Rothbard, que é o livro Ensino Livre e Obrigatório, que foi um livro sensacional e que ele entra no tema da liberdade educacional. Você hoje acha que você pode ser considerado um ativista dessa liberdade educacional? Ah, sim, com toda certeza. Eu acredito que eu me considero um ativista pela liberdade já aí vai fazer uns 20 anos. E toda a liberdade, né? Exatamente. Ele tem a minha idade de ativista. Pois é. Mas quando você estava para nascer, eu já estava defendendo, estudando, defendendo, enfim. E aí, quando eu fui ler alguns livros, inclusive você falou de Rothbard, que é um autor que eu admiro demais. Quando eu estava começando a estudar liberalismo, escola austríaca de economia, foi quando pela primeira vez eu tive acesso a esse livro que você falou e também alguns trechos de artigos do Ron Paul, que é um deputado que foi inclusive candidato a presidente pelo Partido Libertário em 1988, onde ele falava da importância de... Foi candidato aonde? Nos Estados Unidos. Porque se for o Partido Libertário... Mas é o Partido Libertário americano. Pois é, não, é porque realmente, né? Hoje assim, eu só vejo dois. Quem me dera, né? E lá agora eu só vejo republicano e democrata, você não vê, sim, né? É um partido menor mesmo, né? É porque existem menores, né? Na estrutura política americana você tem o democrata e o republicanos e várias outras vertentes de partido que acabam estando dentro desses outros dois grandes, entendi. Né? Sim. E aí, nesse processo, e como eu já trabalhava com educação, eu sou professor de sociologia, dei aula durante muito tempo na rede pública estadual, depois em faculdade, sou analista de gestão educacional também, e e aí eu comecei não, né? Assim, trabalhando, a gente vê os problemas que a gente tem, o excesso de burocracia, a forma com que as coisas são conduzidas são bastante questionáveis, e aí vi que, pelo menos na minha visão, o melhor caminho para a educação melhorar é, primeiro, a liberdade. Quando você fala assim, primeiro a liberdade, e aí? O que é isso? Porque... É qualquer tradução prática, né? É a primeira liberdade. Isso. Bom, falando então especificamente o que seria a liberdade educacional, a gente pode falar basicamente de liberdade para ensinar e aprender, ou seja, não haver tanta interferência estatal em relação a questões pedagógicas, curriculares, econômicas e a criação não só de a ampliação de possibilidades, mas também a criação de políticas públicas para aqueles que não têm acesso. Inclusive, é até uma coisa interessante, já que fomos aos Estados Unidos, a gente pode falar de um movimento que surgiu, quer dizer, surgiu não, ele se intensificou durante a pandemia, que eles diziam, financiem os estudantes e não as escolas. Por quê? Hoje nós temos no sistema público dos Estados Unidos, e aí eu trago para o Brasil também,
um sistema onde o poder público ele financia diretamente as escolas sem muita possibilidade de accountability, ou a gente pode dizer assim... Auditoria. Exatamente. Você não tem aí uma cobrança por resultados tão grande. Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, nas escolas públicas também. Também? Né? Aqui mais ainda. Pois é. E aí, esse movimento, com esse slogan, financiem os estudantes nas escolas, eles pensaram em várias políticas públicas que podem minimizar esse problema. A mais famosa de todas, né, são os vouchers escolares. O que acontece? Existe o financiamento público que vai direto para as escolas sem muita cobrança por resultados, que é o que a gente vê hoje. Vamos pegar um exemplo então. Né? Nós temos aí uma comunidade que tem um orçamento para a educação para as escolas públicas, só que a comunidade não está satisfeita com as escolas públicas. Então, em vez de você financiar diretamente as escolas, você divide esse dinheiro entre os pais de alunos, e os pais de alunos vão escolher e pagar por escolas que eles acreditam ser melhores. Então, a partir daí, você tem um aumento da possibilidade de escolha. Aí você tem outros tipos de... Esse é o voucher, né? Esse é o voucher. É dar o dinheiro pro pai, dar um cartão lá e falar, agora você pode escolher algumas dessas redes aqui de escola e colocar o seu filho lá. Isso. Você amplia a liberdade de escolha, até porque... Hoje, as pessoas mais pobres não têm outra opção que não seja a escola pública. Né? E a mais próxima também, né? Geralmente. E isso não está certo, né? A gente deveria estar incentivando não só uma concorrência pelos métodos de ensino, que a gente tivesse ali colégios colocando, e uma coisa que eu queria muito te perguntar, eu acho que acaba ligando a isso, intercedendo a isso, que é a questão, por exemplo, do Enem. A prova que a gente tem, que é uma prova global, praticada no país inteiro, que envolve mais de 500 mil alunos por ano, e eu queria ter a sua visão sobre o Enem. Eu, particularmente, tenho uma visão muito contrária. Acho que ele não consegue alcançar um real objetivo, até para metrificar os colégios e os métodos de ensino. Sim, em relação ao Enem, a gente percebe muito claramente que, assim como qualquer método centralizado, ele tende a não dar certo. O que a gente poderia fazer é ter outras formas de aplicação ou de tentativa de ingresso nas universidades, que hoje a gente não tem essas possibilidades, infelizmente. Né? Igual você vê lá nos Estados Unidos, que existem muitas universidades, tanto públicas quanto privadas, que são pagas, mas se você tiver um bom histórico escolar e for bem na entrevista, você recebe bolsas. Então, você não tem esse incentivo para o capital privado entrar nas universidades, mesmo as públicas. Eu acho que pode. Existem diversas barreiras, e quando não tem essas barreiras, os entraves são políticos. Já soube de casos onde dinheiro de parceria com empresas não entrou porque a Associação de Professores, DCE, foi contra. Os donos do conhecimento. Exatamente. Os donos do conhecimento. Na verdade, os donos... Enfim, né? Eles que colocam como. Eu entendi a ironia, mas a gente percebe que os critérios são mais políticos do que técnico em praticamente todas as decisões das universidades. Tanto é que você percebe que tem alguns problemas muito sérios até de governança. Né? Por exemplo, a UFMG tem... para cada 7 alunos tem um funcionário. Não é muito, né? Caramba. Tá louco, ué. Que isso. Pois é. Então, assim... E deve faltar alguns outros funcionários também, né? Em alguma parte da estrutura. Deve ser mal distribuído. Sim, e você tem uma série de problemas também, porque a despesa com o pessoal ultrapassa 90% do orçamento da universidade. Você imagina uma empresa privada, como é que ela pode ser sustentável desse jeito? Não é. Tem jeito. Ela só existe dessa forma porque nós, os pagadores de impostos, aceitamos bovinamente. Quando a pólvora é do povo, a gente espingarda até o talo. Né? Exatamente. O problema é que a gente foi... É a cultura, né, cara? A cultura é muito difícil de mudar. A gente foi sendo... É o que você falou, né? Acostumados. Como é que meu avô fala? Esqueci. Você foi ordenado, de certo? Não, você foi... Pô, ele falou lá, eu me esqueci o nome. Meu avô...
Fala umas assim que fica mesmo, porque a gente vai sendo conduzido aquilo, você vai acostumando, e aí você fala, a gente tem que ajudar a financiar lá as escolas, quem tem dinheiro, né? Aí todo mundo fala, não, mas você é doido, a faculdade pública tem que ser pública. Debate que teve na USP há pouco tempo, envolveu até a Lesp ali, né? Tem até um deputado que eu admiro muito, dois, na verdade. Um agora já encerrou seu mandato, que era o Daniel José, que entrava muito nessa pauta relacionada a ter cobrança dentro das universidades, dos alunos que pudessem pagar. E agora, nessa nova legislatura lá da Assembleia Estadual de São Paulo, o Léo Siqueira, que é um parlamentar, deputado estadual pelo Novo, ele está hoje no conselho da USP e ele já se posicionou dentro da USP falando que, olha, se depender da minha visão aqui, eu acho que a gente tem que pensar em métodos de tornar a USP mais viável economicamente. Sim, exatamente. E essa discussão passa obrigatoriamente por cobrar desses alunos, porque o Enem é o método de entrada dessas universidades. Quando a gente acaba tornando o Enem algo centralizado, acaba, como até o Rothbard fala muito, né? O Enem, ele limita o ambiente de aprendizagem à escola. Ele nega qualquer outro tipo de conhecimento, qualquer outro tipo de avanço que a gente poderia ter, né? Eu nunca fiz Enem. Graças a Deus. Não é do seu tempo, não? Não. Lá na época tinha primeira, segunda etapa da UFMG. O que você preferia, a Enem ou essa? Ou nenhum dos dois? Não, dá para melhorar os dois sistemas, viu? É verdade. Era difícil, nossa senhora. O Enem, eu fiz, depois eu passei da PUC pro Cefet. O Cefet foi muito bom, mas eu tinha condição de ajudar. E pensando dessa forma, era melhor ter, né, na minha família ter ajudado lá. Sei que também tem gente que não pode, mas acaba tornando a faculdade mais viável, inclusive, de manter o nível, né? Porque lá estava faltando dinheiro na época e tem que contratar professor substituto não tem o mesmo compromisso com a instituição do que o fixo. Então, assim, tem muita coisa para melhorar, né? Com certeza. Não, é lógico que a gente pode pensar que determinada política pode ser um avanço em relação a outra, porque tem, né? Você percebe que o Enem, por exemplo, ele acabou com um problema muito sério que tinha na época dos vestibulares, que às vezes a pessoa tentava um vestibular em Belo Horizonte, que tinha que pegar um ônibus e pegar um outro lá em São Paulo. Aqui, na outra semana tinha o da USP, na outra... tinha gente que fazia uma maratona e nesse ponto o Enem foi interessante. Mas agora, com tanta tecnologia, a gente pode pensar em maneiras até mais eficientes do que o Enem. Então, a gente tem que pensar em evoluir sempre. Né? Porque não agora, ficar preso em 60, né? Exatamente. Até porque o Enem, do jeito que está também, os critérios são ruins. A prova... Não transparente, né? E eu acho extremamente mal feita também, além de tudo. É mesmo? Sim. Mas aí a gente pode chegar nessa questão mais tarde, até porque a gente pode avançar bastante nesse tema de liberdade educacional ainda. É verdade. Então, assim, você falando a liberdade educacional, que você é um ativista, você falou que o voucher é uma das formas de liberdade, e quais as outras, assim, que você vislumbra, que tá na literatura, que não tá, que tá na cabeça do Gabriel? Em relação a políticas públicas, né, eu posso citar algumas outras que, por exemplo, a gente pode pensar nas charter schools ou escolas conveniadas. E qual que é a diferença do voucher para charter? Certo. Nas charter, as escolas elas são públicas. Só que existe uma gestão compartilhada, ou com a iniciativa privada, ou com grupos de professores, ou grupos de pais. Isso aí é um critério que pode variar dependendo da legislação local. Aqui no Brasil, por exemplo, as charter, que são comumente chamadas também de escolas contratualizadas ou escolas conveniadas, elas acontecem a partir de associações sem fins lucrativos. Inclusive, o modelo mais próximo que a gente tem daqui é o projeto SOMAR, do governo de Minas Gerais. Então, o que acontece é que a escola pública é gerida por um ente privado sem fins lucrativos, onde ela tem metas a cumprir em relação à melhoria do desempenho dos alunos, a satisfação dos pais, a questão da merenda, da limpeza, vários indicadores são colocados, né? Isso aí, lógico, que fica a critério dos governos da legislação. Definir quais são essas métricas de avaliação, e aí ela tem essa cobrança
que hoje as escolas públicas na legislação atual não têm. Então, você tem aí uma melhoria, até porque, pelo fato de a gestão ser privada, você aumenta também a concorrência. Né? Então, você tem, além de outras, como a poupança educacional, que existe em algum... gerenciamento interno, né? Sim, sim, com certeza. Então, você também coloca isso como critério, né, de gestão. Então, você tem aí várias possibilidades de melhoria a partir daquilo que o Estado tem para cobrar. Inclusive, até em Porto Alegre, que é uma experiência até mais antiga que a de Belo Horizonte, a de Minas Gerais, né, do governo de Minas, eles falaram que a Secretaria de Educação tem mais controle de qualidade das escolas conveniadas do que das escolas públicas tradicionais. Você vê? Caramba. Porque é muito simples também, né? Sim, porque... No final das contas, porque lá tem alguém ali que está apertando o tempo todo. Exatamente. Imagina, para você ver, assim, se nas escolas públicas tradicionais a gente começasse a ter aí auditorias e cobranças, o que ia acontecer? Nossa. Era sindicato fazendo greve, que não pode, que está tirando, que está colocando questões de gestão privada na escola pública. E isso aí é claramente pessoas que não querem a melhoria da qualidade da educação por questões meramente ideológicas e porque da forma que tá bom para quem não quer trabalhar. Isso é de cair o queixo. É de cair o queixo, mas é bom ver que em Porto Alegre a experiência deu certo, né? Que em Minas, ele comentou do projeto Somar, são 3 colégios, né? São 3? Um, se eu não me engano, é em Sabará, outro em Ribeirão das Neves e, perdão, que eu não me lembro, o terceiro é em BH mesmo, né? Então é isso, tá sendo experimentado na região metropolitana. E eu torço muito pelo sucesso, porque eu acho que vai inovar demais os métodos educacionais que a gente tem no Brasil. Na verdade, 3 é pouco, né? É bom que se diga, né? E que já está nos 30 para depois conseguir escalar. Tanto é que no Paraná fizeram um projeto semelhante e eles começaram com 27. Então, bem. Então eu acredito que assim... Tem tudo para escalar, né? Sim, modelo. Eu vejo uma boa oportunidade de já começar a ampliar isso. E é importante dizer que precisa ampliar modelos de gestão escolar, mesmo entre escolas públicas. E porque isso vai dar mais oportunidades de escolha para os pais. E a gente tem que entender também que o dinheiro do pagador de impostos ele tem que servir para aquilo que é desejo do pagador de impostos. Vou dar alguns dados aqui para vocês refletirem. Hoje, 2.000 escolas no Brasil são controladas pelo MST. Isso não estou tirando de qualquer lugar, não. A fonte é o próprio site do MST. Exatamente. Isso dá algo em torno aí de 200.000 alunos. E qual que é a competência que eles têm para gerir isso? Pois é. Esse aí é um questionamento que eu deixo para quem está assistindo. Fica a pergunta. Mas aí uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente não tem cobrança por resultados, a gente não sabe dos resultados, a gente até pode olhar no que eles colocam. Mas nos sites. No site tem Paulo Freire, fala lá no site muito claramente. E eles falam também que eles têm uma pedagogia diferenciada, que a LDB exige 200 dias letivos, mas eles respeitam o tempo do aluno, né? É aquela narrativa, né? Bonita. O tempo do aluno. Vamos pensar em outras coisas, né? A gente pode até olhar em sites oficiais, mesmo que não tenha muito transparência, seja muito difícil de acessar, mas você não sabe o IDEB dessas escolas, não sabe o desempenho dos alunos, não sabe quase nada. Você sabe o IDEB global, assim. Assim, é difícil compilar esses dados. Agora, tem 2.000 escolas do MST no Brasil. Se a gente for fazer uma proporção eu não tenho os dados de Minas Gerais, mas vamos pensar assim que tem umas 300 escolas do MST aqui, né, jogando baixo. Nós temos... é muito. Pois é. 3 charter school. Em comparação, 3 charter school.
Nós temos aí umas 20 escolas cívico-militares, que também tem accountability, né? Você também é cobrada por resultados, e os resultados já Por mostram... isso que são melhores. Pois é, e já mostram que os resultados são satisfatórios. Só que, se você for na Assembleia, essas escolas do MST vão ser celebradas pela turma da esquerda, todo mundo acha lindo, todo mundo acha revolucionário, acha sensacional, vai lá, artista, coloca o bonezinho vermelho e tal. Aí a gente tem aí nem 3 dezenas de escolas com gestão inovadora, pessoal lá da Piti. Fica louco. Pois é. Caraca, ótima comparação. Pois é. Não, isso é uma reflexão muito cabulosa, porque assim, dá piti por uma tentativa de melhorar. Sim, mas isso acontece porque o pessoal, essa turma que diz lutar pela educação, eles não lutam, não é pela qualidade da educação, eles lutam pelo controle da educação. Orçamento, né? Não só do orçamento, eles querem controlar também a mente das crianças. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, porque toda essa mobilização de sindicatos, movimentos sociais em torno disso consiste justamente em fazer com que a educação seja controlada por um grupo, aparelhando o Estado. Então, assim, qualquer coisa que a gente pensa numa gestão mais inovadora, que vai gerir melhor os recursos... Pisa no calo deles. Não, isso aí, qualquer coisa é problemática para eles. O medo de perder o controle. Pois é, a gente está falando de 3 escolas em 3.600. Aqui em Minas são 3.600 escolas. Sim, a gente está falando de 3. Por que incomoda tanto? Não devia incomodar nada, né? Se for ruim, se o sistema se provar ruim, não devia incomodar nada. Pois é, mas aí é que tá. O sistema atual de escolas públicas, o atual modelo de gestão de escolas públicas, ele não morre porque as pessoas continuam pagando imposto e ninguém questiona. Né? Porque fizeram até uma frase que é clichê: educação não é gastos, é investimento. Também acho. Não, eu concordo com a frase, mas você tem que pensar na qualidade do gasto também. É lógico. Porque se for mal gasto, deixa de ser investimento e vira desperdício. E outra, se é investimento, então que a gente lide sendo comum, vigie, fiscalize, acompanhe o funcionamento, vê se está rendendo, né? Mas vai ver se eles querem, né? Investimento tem que ter auditoria, né? Se não tiver auditoria no investimento, você não sabe qual que é o retorno, qual que é a correlação com a melhora no Enem, no IDEB, no PISA. E você está falando isso aí para mim, que a gente, além de ter todas essas incoerências, a gente também tem a dificuldade em reunir a informação correta e com qualidade. Que isso também é ruim. Porque se a gente não consegue nem ter essas informações, que você falou que é muito difícil saber qual que é o IDEB de um, de outro, a gente não sabe nem o lugar que está puxando a média para baixo. Você não, tem isso? Consegue fazer isso? Sim, óbvio que o Ministério deve conseguir. Os dados hoje até que são mais fáceis de compilar e é mais interessante, mas eu tenho uma opinião um tanto controversa em relação a isso, porque eu não concordo muito com o modelo de avaliação que nós temos hoje da educação brasileira. Eu vejo que a gente tem que melhorar nisso também, né? Até porque hoje a gente participa de poucos exames internacionais, por exemplo. Até a década passada a gente só participava do PISA, com resultados pífios, obviamente, e agora teve a divulgação do PIRLS, que é relacionado à questão da literacia, da alfabetização, que os resultados são igualmente ruins, mas a gente tem que, pelo menos, louvar a iniciativa do antigo secretário nacional de alfabetização, que resolveu colocar o Brasil para fazer essa prova e escancarar o problema que existe hoje na alfabetização. Nossa. Isso muito dentro do ensino básico também, né? Que eu até, na visão que eu entendo do pouco, né? Que a gente entende que da educação comparado ao professor, mas eu, olhando de fora, acho que a educação básica é uma que merecia uma atenção maior, merecia um investimento maior e que no longo prazo parece que daria mais louros pra gente, né? Pois é, essa questão do investimento é uma situação meio complicada, porque a gente pode perceber que de 2003 até 2015, por exemplo, nós tivemos aí o orçamento da educação aumentado em 4 vezes.
só que as notas ficaram praticamente estagnadas. Então, hoje, a gente pode dizer que o Brasil investe sim em educação, só que, como foi dito aqui anteriormente, o dinheiro é muito mal gasto. Mas isso que você falou, além de todas as questões relacionadas à formação de professores, a corrupção por si só que existe nas secretarias, todo o problema de dinheiro indo para o ralo em qualquer lugar. Excesso de torneira aberta, exatamente. Né? Ainda tem essa questão de que o foco do investimento público está nas universidades e não nas escolas de educação básica. Porque aquilo que você tinha falado anteriormente em relação à questão das universidades, da questão das mensalidades, isso aí é um negócio muito sério. Porque o que a gente tem hoje, basicamente, é escolas públicas precárias, escolas particulares um pouco melhores, né, às vezes não tanto no aprendizado, mas pelo menos prepara melhor para o Enem e para outros exames que possam ter alternativamente. E isso faz com que as melhores vagas das melhores universidades públicas fiquem para os ricos. Quem teve uma educação lá no início, né? Exatamente. Porque hoje se celebra que a renda média cota. Além da questão das cotas, tem alguns alunos fora da cota mesmo, que atingem tem uma renda inferior que está entrando, mas as vagas mais procuradas continuam sendo dos mais ricos. Exatamente. Então, o que a gente tem, no fim das contas, até porque esses cursos também custam caro para o pagador de imposto, é que o pobre paga para o rico estudar. Simples assim. Simples assim. E não melhorou. Pode ter melhorado um pouco, mas ainda 95% continua. E a gente tem que pensar em outras questões que devem ser consideradas, que foi criada uma cultura nos últimos 20 anos de que o ensino superior é um fim. Quando, na verdade, ele é um meio que pode ser satisfatório ou não, mas a questão da melhora de vida, ela depende muito mais daquilo que você oferece para o mercado do que necessariamente um diploma puro e simples. Tanto é que hoje você tem formações de nível técnico onde o salário é melhor que no nível superior. Porque depois desse culto ao diploma, muita gente foi atrás de uma faculdade acreditando que a vida ia melhorar e acabou não melhorando. E pessoas que optaram por curso técnico fazem algumas atividades que hoje são muito demandadas no mercado e a mão de obra está mais cara. Outro ponto importantíssimo é o curso técnico no Brasil, né? Já que você está falando até do técnico, Rodrigo Paiva, que já veio aqui também, falou, né, sobre os técnicos que tinham em outros lugares que ele ia, enfim, que aqui no Brasil não tem. Eu queria que você me falasse um pouco do ensino técnico no Brasil, principalmente porque também teve a reforma do novo ensino médio. Eu acho que, pelo menos eu lembro na minha época, que quando você chegava ali perto do ensino médio, poderia fazer um técnico. Acho que antes não. Posso estar enganado, você me corrige. Mas chegava no ensino médio, todo mundo queria fazer Cefet, um ensino técnico junto com o ensino médio. E como é que você vê tanto a reforma do ensino médio, né, do novo ensino médio, quanto também com o ensino técnico no Brasil, que é muito importante para o desenvolvimento, né? Sim, em relação a isso, continua dessa forma. O ensino técnico, ele é um ensino médio, né? Ele tem equivalência com o ensino médio. Mas o que a gente pode destacar em relação ao ensino técnico dentro desse novo ensino médio é que com o aumento da carga horária e da criação dos itinerários formativos, é mais simples e ampliou a oferta de ensino técnico e coloca ele como uma possibilidade de qualificação profissional. E isso faz com que muita gente comece a perceber da importância do ensino técnico. Mas a gente tem que levar em conta também outras questões dentro do novo ensino médio que a gente vê aí algumas como que são positivas, né, e outras que não são tão positivas assim. Mesmo essa coisa da carga horária, inclusive, a gente tem que pensar e ter em mente que tempo dentro da escola não é necessariamente aprendizado de qualidade. A gente tem que pensar que a gente pode fazer um paralelo com a educação infantil, por exemplo, que
existe toda uma discussão da importância de evitar o excesso de tela para a criança e tal. Mas esse problema já não existe com um adolescente que tem já aí toda... ele já tem uma boa formação e o uso da tecnologia não é só assim permitido, não vai atrapalhar aspectos cognitivos, como é recomendável, porque ele vai trabalhar com tecnologia, né? Só que hoje você tem aí um aumento de uma carga horária de 800 para 1.000 horas dentro de sala de aula. Só que hoje a gente vê e a gente percebe que países com sistemas educacionais melhores que o Brasil têm... Como, por exemplo? Pega Estônia e Finlândia, por exemplo, que são os 2 melhores países do Ocidente no PISA. Eles têm ali uma carga horária de 800 horas e, dependendo do currículo, até menos, tá? Porque ainda tem essa questão da autonomia curricular, que é maior em países onde a educação é melhor, que a gente pode voltar nesse tema. E aí a gente percebe que não necessariamente aumentar a carga horária vai melhorar o ensino médio. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, você tem novas disciplinas que pode fazer com que ajude o aluno? Também tem, só que você precisa saber que, primeiro, o professor ele precisa ser bem formado para isso, né? Então, formação completamente diferente da de hoje. Porque tem algumas matérias, tipo projeto de vida, que entrou nesse novo ensino médio, e tem alguns professores que, às vezes, por exemplo, empreendedorismo, aí você coloca uma pessoa que tem uma formação anti-empreendedora para dar aula de empreendedorismo. Nunca soube nada e tá lá para dar. Pois é, acha que a culpa de tudo é do patrão, né? Então, como é que vai quebrar o patrão, como é que vai ensinar empreendedorismo? Isso aí é uma... E vai acontecer, né? Essas pessoas que não sabem nada dando aula disso. Isso aí. Pois então a gente tem aí alguns problemas que têm que ser levados em conta, mas no caso do novo ensino médio eu vejo com bons olhos essa questão do currículo mais flexível. Eu só acho que deveria ser mais flexível também a questão da carga horária, até porque existem várias possibilidades de aprendizado fora da escola, na internet, e que o tempo... convivência. Sim, e por isso eu vejo que o tempo do jovem ele poderia ser melhor aproveitado do que exclusivamente em sala de aula. Mais 200 horas é bastante, né? Sim, com toda certeza. É um tempinho... Na verdade, até... eu vejo especialmente escolas particulares, a carga horária já era grande, né? Porque 800 horas é a carga mínima, né? Então, se você for pensar numa carga de 800 horas, a gente está falando aí de 4 horas e meia por dia dentro da escola, porque tem intervalo e tal, mas tem muitas escolas que fazem o tempo integral, né? O chamado tempo integral. Eu estudei também, então deve ter dado mais de 1.000 horas. Pois é. Pensando aqui. Resta saber se foram boas, foram boas. Gabi, só pra gente retomar uns pontos aqui também que eu acho interessante. Então, você tá me falando, a gente falou de liberdade educacional, porque a gente tem um modelo hoje muito centralizador com zero praticamente liberdade. As pequenas coisas que estão sendo feitas charter school, mas tem alguém que já fez voucher, alguma coisa assim? Tiveram algumas tentativas, mas elas sempre esbarraram em questões jurídicas e políticas. Tá. Mas é possível. É possível. Então, assim, não é só a Charter School que vai resolver o problema, não é só o voucher que vai resolver o problema, mas é esse conjunto também de testes e de outras formas de gerenciar o sistema educacional. Sim, aliás, me permita eu me corrigir, né? Porque nós tivemos algumas experiências, estamos tendo algumas experiências que se assemelham a voucher. No caso do ensino superior, por exemplo, nós tivemos o ProUni, que muita gente até considerou como uma forma de voucher, mas ele tem um problema muito sério, que ao invés de o dinheiro ir para o estudante, ele ia direto para a mão do dono da faculdade. E isso gerou, né, uma distorção muito grande, que acabou enriquecendo os chamados tubarões de ensino
e não teve nenhum Foram tipo... criados tubarões de ensino, né? Exatamente. Foram criados. Foi a maior transferência e, de repente, a gente tinha colossos de educação maiores que nos Estados Unidos. Exatamente, a gente sempre teve esse problema de criar grandes campeões nacionais em outras áreas, e isso começou a ficar meio problemático, porque todo mundo começou a questionar por que ele pode e eu não posso, né? Mas aí, assim, empreiteira não é um negócio muito popular, né? Minerador, essas coisas assim. Mas aí vamos para educação, né? Todo mundo gosta de educação. Investir em educação é bom. Pois é. Educação é maravilhoso. Aí, assim, quem é que questionou, né, a criação dessa transferência de renda gigantesca para a educação? E esse é um problema. E tem um outro, né, que é mais recente, é daqui, que a gente pode citar, que é o Trilhas de Futuro, que como o ensino público, a rede pública estadual não tinha condições de ofertar o ensino técnico, foram feitas parcerias com diversas escolas que tinham esse know-how. A gente pode... considerar, de certa forma, um voucher também. Boa. Eu nem tava lembrando disso. E assim, esse para mim, Trilhas do Futuro acho que é o programa que mais dá brilho para a educação aqui, assim, porque o Somar está em teste ainda, né? É muito pequeno. É muito Trilhas pequeno. O Futuro foi mais agressivo, Isso, né? Do que você falou, aqui só tem 3. E o Trilhas não se limitou à idade também, né? Foi. Ele abriu para o ensino técnico de abrangência para todo o estado. Grande. É o que você falou. Pelo menos, beleza, a gente está um pouco tímido em outras metodologias, mas o Trilha de Futuros a gente foi bem agressivo. Sim. Foi bem agressivo, assim, falando de Minas Gerais, pelo menos, que também pode ir para o Brasil todo, obviamente, né? Se a gente tiver uma vontade política, dá para fazer para o Brasil todo, dá para copiar. Que é bom, pode ser copiado, né? Com certeza. É verdade, tem que olhar os grandes exemplos, né? Você até citou, por exemplo, os maiores campeões ocidentais, acho que no PISA, né? E a gente tem pertinho também o Chile, agora eu não acompanhei o dado mais recente, mas que eu me lembro de 2 anos atrás, mais ou menos, era o maior da América Latina. Continua sendo, né? Uhum. Com números elevadíssimos e que, em sentido de investimento, o Brasil investe proporcionalmente quase o dobro que o Chile investe. Nossa. E a gente está lá embaixo. Então você vê que a questão não é dinheiro em si, a questão é muito maior, né? Com certeza, mas eles têm um outro problema que nós temos aqui no Brasil, que é a questão da formação pedagógica. Então nós temos ali um problema muito sério, que a esquerda quis fazer uma reforma educacional parecida com a brasileira, né? E que ainda bem que não deu lá certo. No Chile não passou, né? Então, assim, lá eles ainda têm uma autonomia, a política de vouchers dele é bem agressiva, então a gente pode colocar isso na conta do fato do Chile ter a melhor educação da América Latina, segundo o PISA. Mas na parte pedagógica ainda precisa melhorar algumas coisas. Né? Mas no Chile? Sim. Então aqui a gente precisa de melhorar tudo. Tudo? Tudo. Se lá no Chile, que é o melhor, precisa de melhorar algumas coisas, aqui é tudo. Até porque a gente tem que a justiça seja feita. O Chile é a melhor da América Latina, mas ainda está bem distante dos melhores sistemas de educação do mundo. Tá. É verdade. Você acha que, dentro um pouquinho ainda do que a gente já conversou, né, do ativismo pela educação mais livre, você acha que o homeschooling é uma coisa que nos Estados Unidos é um assunto muito mais avançado? Aqui no Brasil a gente teve até um caso recente de uma aluna, se não me engano, do interior de São Paulo, que foi aprovada na USP, só que ela não pôde ingressar por conta dela ter tido diploma via homeschooling e não dentro do colégio, não dentro de uma sala de aula, de fato. É o monopólio do MEC, né? Exatamente. Em relação ao homeschooling, é sempre importante falar, né, que o homeschooling está crescendo no Brasil justamente porque a percepção dos pais aumentou em relação à péssima qualidade da educação. Ninguém opta por fazer com que seu filho estude em casa quando tem a possibilidade de uma escola. Então, se existe isso, é porque começou a surgir essa demanda. E as famílias, elas preferem estar nesse limbo jurídico, digamos assim, mas oferecendo para a criança uma educação de qualidade, uma formação integral, né, do que estar numa escola que é uma porcaria. Então, se tudo isso está acontecendo, é porque uma reação. Vontade, né? Que as pessoas estão ali, eu quero uma educação diferente. Sim,
Porque, igual a gente estava falando aqui já, o problema da educação brasileira, ela não é só de financiamento, um problema político, é um problema pedagógico também. Porque, estrutural lá na raiz, né? Sim, porque nós temos o monopólio do MEC em relação à formação, nós temos um currículo centralizado, nós temos diretrizes que vêm lá de Brasília, para o Brasil todo, por um bando de iluminado que não conhece a realidade local. E aí você tem ainda uma ideologia dominante na academia que acredita que a formação do aluno ela deve ser meramente intelectual e profissional. Isso aí é coisa que já você tinha nos escritos de Marx, Gramsci, que já falavam disso. Porque antigamente você pensava numa educação, quando eu falo em educação integral, aí não é para confundir com educação em tempo integral. A educação integral é quando você pensa aí em aspectos morais, espirituais, éticos, que é uma coisa que é uma coisa que está se perdendo. E agora o que você tem são aspectos intelectuais quando tem e políticos principalmente daquilo que a gente já tinha falado do Paulo Freire. Não prepara a pessoa para a vida, né? Sim, Gabriel? Sim. Prepara para ser um militante, né? Pois é. Assim, às vezes o cara também nem é militante, mas não prepara para a vida. Sim, a gente tem... e ainda tem a questão dos livros didáticos, que é uma questão muito complicada, que hoje no Programa Nacional dos Livros Didáticos você tem aí quase que um oligopólio de grandes editoras que fazem um material de péssima qualidade e que piorou depois da criação da BNCC, porque nós saímos de um currículo de conteúdo para um currículo de habilidades, mas essas habilidades deixam tudo muito confuso e fazem com que a hierarquização do conteúdo não seja obedecida. Então você não tem mais com tanta clareza aquela lógica que a gente tinha antigamente de sair do tema mais simples para chegar no tema mais complexo. Então você tem aí livros didáticos extremamente confusos. Então tudo isso piorou a didática ainda? Sim, os livros didáticos, se você achava que era ruim há 20 anos, agora é muito pior. É mesmo? E erros grotescos. Esses são os livros que estão aí na educação pública. Sim, quando eu falo em erros grotescos, eu falo tanto do ponto de vista científico, né, quanto do ponto de vista informacional, que você percebe que existe clara doutrinação ideológica em alguns aspectos que são muito sérios. Por exemplo, eu tive uma reunião recente com o pessoal que chama de Olho no Material Escolar, que aponta inconsistências de materiais didáticos em materiais relacionados ao agronegócio. O tanto de mentira que se diz no material didático nos materiais didáticos em relação... Quem audita isso? Não tem auditoria, né? Não tem. Então, quem tem que fazer a auditoria é a própria sociedade. Por isso que essa entidade está fazendo. Você tem outras entidades que fazem esse trabalho de mostrar a questão da doutrinação, como fez o Escola Sem Partido durante muito tempo. Eu não vou entrar aqui no mérito se a lei que eles propuseram era boa ou ruim, mas o fato é que eles começaram a escancarar o problema mostrando os absurdos que certos professores fazem em sala de aula. Lembra daquilo que o Paulo Freire falou lá na Pedagogia da Autonomia, né? Os órgãos de classe deveriam priorizar a formação política. O que são órgãos de classe? Sindicatos. E muito sindicalista entra em sala de aula para fazer política. Então... Nós temos um caminho aí, desafios que eu vou te falar. Pois é, e aí os pais, eles acabam adotando o homeschooling justamente por isso. E como que tá essa adoção? Olha, como eu disse anteriormente, a gente está aí num limbo jurídico, tá? O homeschooling, ele não é proibido. Tá? Mas também não é... mas não é regulamentado. A margem da lei. É por isso que muitos pais eventualmente têm algum problema, embora nenhum tenha perdido guarda ou coisa do tipo. Só que todo esse debate da forma como ele é construído, inclusive por pessoas que são contrárias à liberdade educacional, acaba prejudicando o bom debate e uma regulamentação decente. Então, o que a gente precisa é cada vez mais demonstrar que essas famílias que educam seus filhos em casa fazem um bom trabalho, né? E às vezes não, quase sempre, eu diria, fazem um trabalho muito superior ao de algumas escolas, e não é porque as escolas são ruins per si. O problema maior
é que a escola muitas vezes não tem condição de dar uma educação mais personalizada. Às vezes o professor até é um professor competente, e na maioria das vezes mas o sistema, da forma que ele é colocado, prejudica o avanço dos alunos. E é bom sempre lembrar também que as pessoas, quando falam que são favoráveis à permissão do homeschooling, não é que elas querem acabar com as escolas. De jeito nenhum. A liberdade. Exatamente. Liberdade. Então a gente tem aí essa condição, inclusive, de melhorar as escolas, porque vamos pensar... Compara, né, Gabi? Porque aí você vai comparar o charter, o voucher, o homeschooling e vai começar, talvez, pô, será que esses caras do homeschooling estão fazendo aqui que a gente pode colocar nesse? Que pode fazer nisso? E talvez melhora. Com novas práticas que saem de uma da outra e pode intercambiar entre os modelos de gestão educacional. E sabe? às vezes, certo modelo é bom para uma criança e não é bom para outra. Também tem isso. Eu tenho até uma vez eu coloquei isso nas minhas redes, que tem uma família na Flórida que tem um menino que pratica homeschooling, tem uma maior que vai para uma charter e tem outra que vai para uma escola especial que é voltada para artes. Então, você tem aí uma... Liberdade educacional. Exatamente. Liberdade educacional. É verdade. Liberdade ali é um ambiente educacional perfeito e próspero, né? Para a construção de futuro, tanto dos alunos quanto do país como um todo. Você vê avançando. Você tem liberdade, cara. Exato. Você tem liberdade. Assim, tudo que você falou aí, no final das contas, é sobre liberdade, né? Com certeza. Sobre liberdade, até mesmo você poder colocar o seu filho para estudar do jeito que você, enfim, dentro da sua casa ou numa outra escola, e eu acho que o Brasil falha nisso, né? Nós temos um país que, infelizmente, as liberdades são muito restritas, né? Então, quando alguém aparece querendo restringir mais uma, a gente tem que ficar de olho. Porque, e aí já é até uma pergunta, né? Sem liberdade de expressão, tem liberdade educacional? Não tem. Impossível, né? Impossível. Sem chance. E enquanto você tiver aí juízes e políticos determinando o que a gente pode dizer e o que não pode dizer, isso vai valer para professores, pais e alunos também. E aí a educação com certeza vai ser prejudicada. Já está aprisionada, né? Com toda certeza. Isso é interessante porque a gente está vendo muita coisa aí sobre liberdade de expressão, liberdade de opinião. E, assim, dando a opinião pessoal, eu não acredito na escola, no modelo escolar, enfim, ser uma máquina de padronização, que no final você tem uma prova ali para, no final das contas, ver quem é o melhor e tudo mais, mas acaba que eu não acredito de jeito nenhum. Eu gostaria muito de criar meus filhos num outro ambiente, tem que ter liberdade, então eu vou brigar muito por essa liberdade educacional. Não sei se vai ser homeschooling, se vai ser um híbrido, se o que vai ser, mas assim, eu não acredito de jeito nenhum. E aí, quando alguém já vem com o pé na porta para acabar com a sua liberdade de expressão e acabar, inclusive, com a possibilidade, né, de liberdade educacional e de evolução, a gente tem que ficar muito esperto, a gente não pode deixar de jeito nenhum isso acontecer. Tem até uma pessoa que eu acho que tem que ser convidada para esse podcast em breve, mas tem uma frase dela que é muito célebre, né? O Rafael Lima, do Ideia Chá de Casa. O Rafael, ele fala muito que liberdade ela só perde por WO. Ela só perde quando não tem mais ninguém ali fazendo essa defesa, levantando essa bandeira. Então é importante demais ter o professor Gabriel Mendes fazendo essa defesa. Doido. E agora, espero que quem esteja assistindo também busque mais informações sobre o assunto, se dedique a conhecer mais a educação. Esse é um tema da vida de todos e que a gente consiga ter mais defensores da liberdade a partir disso, né? Se Deus quiser, nós vamos ter muitos outros Gabriéis, anjos Gabriéis, lutando pela liberdade educacional, porque, assim, não existe evolução sem liberdade. A gente só vai conseguir evoluir com liberdade. Se deixar um bando de iluminado, de burocrata para falar o que é certo, o que é errado, a gente já sai perdendo. Então, obrigado demais, Gabi. Agora nós vamos para um quadro espetacular aqui, que o Matheus vai puxar, que é o Pinga Fogo, que são respostas rápidas aí para perguntas mais complexas, mas você tem a possibilidade de falar aí, mas bem rapidinho. Pincela. Tem que ter a manha, tem que ser bem direto assim, pinga fogo mesmo. Vocês estão querendo me derrubar. Não, você não é derrubável. É inderrubável. Para com isso. O professor não pode ter medo de pergunta. Não, né, não é possível.
Vamos lá, professor Gabriel Mendes. Você acredita que o sistema educacional está conseguindo preparar os alunos para o mercado de trabalho hoje? Com certeza não. E quais são as mudanças? A gente precisa ter liberdade, né? A gente precisa fazer diversas mudanças que deem mais autonomia para as escolas e mais possibilidade de escolha para os pais. Pode fazer mais uma aqui? Posso fazer uma fora do... Pode, pô. Uma que eu acho interessante, que eu acho que a gente permeou sobre o tema, a gente circuncidou ele, mas a gente não falou dele em si. Você acredita que hoje existe uma doutrinação ideológica dentro das escolas? Sim, sim. E isso é totalmente permitido, infelizmente, pelo sistema. O professor ele precisa ter ali uma responsabilidade com a transmissão do saber científico e não fazer politicagem dentro de sala de aula. Perfeito. Mais uma pergunta, Danilo? Tá liberado? Vai. Então, mais uma pergunta. Você acha que hoje, na situação que a gente está, de tanta divisão social, os pais têm ficado cada vez mais longe do filho? Você acha que isso é mais um motivo pelo qual a nossa educação está tendo dificuldades em prosperar, em se desenvolver? Com certeza. O papel dos pais e de tutores é fundamental. A gente não pode negligenciar isso de forma alguma. Perfeito. Sem mais perguntas, meritíssimo. Eu vou fazer uma. Da minha parte eu encerrei, agora eu sei. Agora essa para mim é muito importante porque a gente está vendo a tecnologia evoluir muito, enfim, e qual que é o papel, né, da tecnologia agora na educação de hoje e do futuro, porque a gente tem um chat hoje que responde tudo, do pensamento crítico, do pensamento original. O que você vê isso? Eu acredito que toda tecnologia é uma ferramenta, né, que o conhecimento consiste em aprender melhor e usar as ferramentas de maneira melhor, né? Você falou aí do ChatGPT. Eu sou plenamente favorável que ele seja usado na educação, só que usado de maneira responsável, tomando os devidos cuidados e procurar fazer todas as suas tarefas da maneira mais autoral possível. Eu acho isso muito complicado, porque se a gente ainda está parado lá atrás, em 1960, como é que a gente vai conseguir evoluir e integrar essas tecnologias no Brasil? Pois é, tem gente até hoje que é contra o uso do Google em trabalho escolar. Imagina ChatGPT, né? Entendendo? Fazer essa integração aí não é fácil. Isso que dá a pedagogia falar mais Paulo Freire do que da educação em si, né? Que isso, É verdade. Pinga fogo? Sem mais Pinga perguntas? fogo, pra mim tá tranquilo, meritíssimo. Tô satisfeito. E aí agora, a gente tem um outro quadro aqui, que é o quadro Pergunte ao Oráculo, aquele que tudo sabe, aquele que tudo leu, que é o chat. Então vamos fazer uma pergunta juntos. Você quer escolher, Gabi? Ou não? Pode começar. Posso sapecar? Pode. E agora a gente vai pro quadro do Pergunte ao Oráculo, aquele que tudo sabe. Pergunte ao ChatGPT, ferramenta incrível de comunicação, de conhecimento. Vamos fazer a nossa pergunta? Bora lá. Como podemos promover uma cultura de respeito e tolerância em um ambiente de discussões acaloradas e opiniões divergentes? E aí a gente colocou para ele até 500 caracteres para ele não escrever Para não demais. virar uma redação do Enem. Vamos lá, vamos ver. Ó. Calma aí, gente. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Lê pra gente. Promover uma cultura de respeito e tolerância em ambientes de discussões acaloradas e opiniões divergentes requer algumas abordagens-chave. Primeiro, estabeleça regras claras de conduta, incentivando o respeito mútuo e a escuta ativa. Em seguida, promova empatia, encorajando os participantes a considerarem perspectivas diferentes das suas próprias. Estimule a busca por informações e evidências, destacando a importância do diálogo fundamentado. Por fim, valorize a diversidade de opiniões, reconhecendo que ela enriquece o debate e pode levar a soluções melhores. No final das contas, eu acho que ele tá falando de liberdade de expressão. Com toda certeza. Eu acho que é mais ou menos isso que ele falou aí pra gente. Você concorda com ele ou ele tá errado? Sim, tem algumas coisas aí que são importantes, né? Regras claras de conduta, né? Por exemplo, não bater no amiguinho, já começa bem, né? Assim, promover a cultura de respeito é bom. E aí, essa questão de escuta ativa, respeito mútuo, tentar entender. Mesmo que o cara tá errado, você tentar entender. Exatamente. Né? Mesmo se você não concordar, você qual tentar. Qual é a visão dele de estar certo, né? Por que ele acha que ele tá certo? Sim, então você valorizar a diversidade de opiniões é justamente você compreender que muitas vezes num ambiente
livre, você vai ouvir opiniões que você acha uma completa bobagem, um completo absurdo, mas você tem que defender o direito da pessoa dizer essas opiniões o tempo todo. Discípulo de Voltaire? Exatamente. Muito discípulo bom. de Voltaire. Muito bom, muito bom. E aí, pra gente terminar aqui, Gabi, obrigado demais. Nós vamos pro... Assim, a gente sempre pede pra você como professor, cara que sabe tudo de educação. E pra mim, leitura é algo assim que modificou muito minha vida. Leio, gosto, fiquei viciado em ler. Eu gostaria de que você falasse de alguns livros, de algum livro aí que foi importante pra sua vida e indicasse pra gente. Pois é, tinha pedido um, eu não dei conta, né? Aliás, eu ia trazer um terceiro. Biblioteca? Não, mas o professor pode. Ele pode, professor até 10. Eu ia trazer, inclusive, um terceiro que o Matheus até citou, né? Que foi o Educação Livre Obrigatória, do Rothbard, que ele fala justamente de quão prejudicial é a educação compulsória estatal. Né? Mas aí eu preferi trazer outros dois aqui na minha seleção. O primeiro é o Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi, que ele nos dá os primeiros passos para uma compreensão de como funciona o nosso cérebro e como funciona a nossa aprendizagem e dá dicas importantes para aquelas pessoas que querem aprender de fato, porque hoje nosso sistema educacional ainda tem essa questão. Nós estudamos na escola para estudar, para tirar nota boa na prova e não para aprender de fato. Essa máquina de fazer nota boa. Então aqui ele dá algumas dicas bem interessantes, faz algumas críticas muito bem Mostra lá pra gente, lá para ficar bem claro. Beleza. Professor Pierre. Inclusive, na verdade, esse livro aqui é fruto de uma coleção. Esse aqui é o Aprendendo Inteligência, que é específico para os estudantes, e nós temos também o Estimulando Inteligência, que é voltado para os pais, e o Ensinando Inteligência, que é voltado para os professores. Então, na dúvida, leve os 3. Isso. E aí, o último é para o pessoal melhorar a didática, por exemplo. Melhora? Sim, melhora a didática, exatamente. Então, vamos enviar um pro MEC lá para ver se eles conseguem dar uma lida e... Tá certo. E o outro livro é esse aqui, A Árvore Bela, do James Tooley, com a tradução do meu amigo Felipe Seletti. É um livro excelente e fala de uma maneira muito emocionante da importância da educação livre. Porque nós sabemos que em lugares remotos, muitas vezes a educação estatal ela não é de qualidade ou então ela simplesmente não chega. E isso aqui é uma pesquisa que foi feita onde o pesquisador foi em lugares remotos da Índia e da África, onde escolas de baixíssimo custo, coisa de $1 a $2 por mês, eram... Com cabeça de aluno? Sim. Essas escolas eram feitas, tanto é que o livro se chama Árvore Bela, porque tinham escolas embaixo da árvore. Simples assim, né? Simples assim, e tinham resultados mais satisfatórios do que as escolas estatais. Então, assim, muitas vezes a gente reclama da falta de infraestrutura, mas às vezes tem outras coisas na superestrutura. Não é só sobre dinheiro, né? Às vezes na superestrutura é que está o problema da educação em alguns lugares. Isso vale aqui para a gente também. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Guardei já as indicações. Guardei, vou ler e vou te falar. Tá? Gabi, obrigado demais. Sim, espetacular. Falamos sobre Paulo Freire, sobre a didática, né, de como é feito o ensino aqui no Brasil, sobre a estruturação, novas possibilidades de liberdade educacional. Então, assim, muito conteúdo, muita coisa para a gente refletir. Para o pessoal que fica aí vendo, às vezes, só uma coisinha do A Bolha, reflitam, buscam outras informações. Né? Não é só aquilo que está certo. Também não é só o que a gente falou aqui, que é a verdade absoluta, mas é mais um ponto, um contraponto, principalmente ao sistema atual, que demonstra ser bem falho, né? E vamos despertar. E vamos despertar aí. Espero que você tenha gostado também. Gostei demais. Valeu, Danilo. Valeu, Matheus. Obrigado. Até breve. Bom demais. Obrigado. Valeu, viu, Danilo? Foi excelente conversa.